amadinhos, bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que vocês forem assistir essa aula aqui, sejam bem-vindos. Segundo semestre está chegando, tá que está chegando, né? Pois é, vamos encarar esse segundo semestre aí com muita alegria, com muita força, sabendo que o que estava mais difícil já passou, agora a gente vamos levando, tá bom? Levando com amor, levando com respeito, com educação, mas vamos levando, vai chegando e já já nós vamos estar no 5º ano, certo? Hoje é o seguinte, vocês estão vendo aqui, quem está aqui não é a professora Vanderlane, eu sou a professora Sanilde Macedo, porque a gente teve uma troca, eu e a professora Vanderlane, tá? Mas assim, quem sentir saudade, pode ir que ela está no 5º ano, pode dar uma matada na saudade aí no 5º ano, que ela vai estar no 5º ano, certo, gente? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Todo mundo seja muito bem-vindo ao segundo semestre, tá certo? E é o seguinte, hoje eu vou apresentar para vocês aqui na hora da leitura, na nossa hora da leitura, hoje é o dia da nossa leitura compartilhada. Gente, leitura compartilhada é aquela leitura que você vai chamar alguém para compartilhar a sua leitura. Ou papai ou a mamãe, chama alguém da sala e leia para essa pessoa. Leia para essa pessoa, ou para o papai, ou para a mamãe, ou para uma irmã. Leia em voz alta, leia para eles ouvirem, leia com foco, leia com determinação, mas leia, tá certo? E hoje eu trouxe para vocês aqui, gente, o gênero textual, é carta, mas assim, a leitura que nós vamos fazer é de uma carta, certo? Trouxe 2 cartinhas para vocês, para a gente desenvolver nossa aula toda com base, seguindo essas 2 cartinhas, certo? Uma carta é de um gatinho que se sentiu injustiçado e está confidenciando as coisas dele com um amigo dele, cachorro, que é o Rex. E a outra carta são duas best, né? 2 amigas, 2 best friends, 2 super, very, mega amigas, certo? Então vamos lá? Primeiro a nossa leitura compartilhada, certo? Vou ler aqui, vocês leiam aí, a gente fica sabendo um pouquinho mais sobre a questão de carta, dos correios, como é que funciona isso? Vocês sabem? Quando chega uma carta na casa de vocês, vocês sabem a origem, como é que foi, como é que veio, de onde é que chegou, como é que se processou, como se deu essa carta para ela chegar até a casa de vocês? Não? Pois esse primeiro texto, que é o texto da leitura compartilhada, ele vai nos dizer isso aí, certo? Vocês já vinham lendo esse texto durante a semana, hoje a gente vai socializar, nós vamos ler mais uma vez para ficar mesmo bem claro como que tudo isso acontece, certo? E deixa que a gente também vai desenvolvendo mais ainda a nossa leitura, certo, gente? Então vamos lá? Vamos ver aqui a nossa leitura. Hora da leitura. Vamos lá. Correio. Chegaram as cartas. Foi o carteiro que trouxe. Tem uma carta para mim. Quando queremos enviar uma carta, a gente coloca na caixa do correio. Olha aí, gente, quando queremos enviar uma carta, a gente coloca na caixa do correio. O que acontece? O carteiro apanha as cartas da caixa do correio. O carteiro leva as cartas para a sala de seleção. Os carteiros selecionam as cartas. Eles colocam as cartas em sacos. Esses sacos são chamados malas do correio. Antigamente não havia papel. As pessoas escreviam em barro mole. Elas secavam o barro ao sol. Mais tarde, as pessoas passaram a usar pergaminho. O pergaminho era como papel. Era feito de pele de animal. Antes de existirem carteiro, as cartas eram levadas por mensageiros. As pessoas colocavam lacre nas cartas. O lacre fechava a carta. Para abrir, era preciso quebrar o lacre. Tudo bem, meus amados? Tudo bem? Então, aí nós fizemos a leitura aí do textinho, que é o texto O Correio, tá em forma aí, tá na estrutura de um poema, certo? E daí desse textinho nós ficamos conhecendo várias coisas sobre como as cartas chegam em nossa casa, não é verdade? Hoje a gente já não tem mais tanto hábito de enviar carta, né, gente? Mas isso faz parte também da nossa cultura, passar as mensagens, escrever o que a gente está sentindo, se a nossa cartinha for pessoal, para um colega, para um amigo, para um pai, para um parente, certo? Escrever o textinho contando dos nossos sentimentos, contando de uma necessidade, contando de um fato e enviar pelos correios, certo? Pois vamos lá? Olha só.
Hoje nós vamos trabalhar o verbo, né? Nós vamos trabalhar uma classe de palavras chamada verbo. Vocês lembram que eu falei para vocês? Ah, gente, não falei foi no 5º ano, mas vou falar para vocês aqui também. As palavras da língua portuguesa, elas são agrupadas, elas se agrupam em classes e nós temos 10 classes de palavras, certo? Dessas 10 classes de palavras, hoje nós vamos estudar uma, que é o verbo, certo? Vocês já ouviram falar em verbo? Vocês têm noção do que seja um verbo? O que faz essa classe de palavra? Para que serve essa classe de palavra? Quando a gente utiliza essa classe de palavra, vocês têm noção? Quero ouvir vocês aí, viu? Pensem um pouquinho aí. Quando eu estudava, quando eu fazia o 4º ano, eu aprendi que verbo é a palavra variável que vai indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Eu aprendi dessa forma, gente. Agora o seguinte, como é que a gente estuda o verbo hoje? Estava errado o jeito que a professora Sanilde estudava? Não, não estava errado. Mas só assim que tem uma dinâmica hoje. Nós vamos estudar o verbo como verbo marcador de tempo. Olha que legal. É o verbo quem vai nos indicar a que tempo o fato aconteceu. Se o fato aconteceu no passado, se o fato está acontecendo agora ou se o fato vai acontecer no futuro. Então, é nessa perspectiva que nós vamos estudar o verbo hoje. Nós vamos estudar o verbo como marcador de tempo. E a gente vai bater muito nisso para que a gente possa massificar, para que isso possa ficar mesmo bem internalizado e a gente possa identificar, o verbo onde quer que ele esteja, em qualquer que seja o texto que ele esteja, nós vamos saber identificar qual é o tempo que ele está ali. Ele está marcando que tempo, certo? Então, vamos lá? O que sabemos sobre os verbos? São palavras que alteram sua forma, isto é, sofrem variações para indicar os tempos presente, passado e futuro. Olha aí, meus amados, aqui nós já sabemos que o verbo ele vai sofrer variação, ou seja, ele vai ficar dentro daquelas 6 classes de palavras que sofrem variação, certo? A variação dele vai nos indicar o tempo em que ele se encontra, se é no passado, se é no presente ou se é no futuro. O que mais? O que é que ele coloca aqui? Olha, além do tempo presente, passado e futuro, os verbos indicam a pessoa a que eles estão se referindo. Como assim, professora? Olha só, meus amados, nós temos aí outra classe de palavra que chama pronome. É o que vem antes do nome, né? Pronome. Então, geralmente, o verbo vai indicar se ele está falando com qual é a pessoa do discurso que ele está falando. E quais são as pessoas do discurso? Aí nós temos aí eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Essas são as pessoas do discurso, certo? São as pessoas do discurso. E o verbo ela vai indicar qual é dessas pessoas que eu estou me referindo, ou que eu estou falando, qual é que é meu interlocutor, certo? Isso também é função do verbo. O que mais que fala aqui? Variar a forma do verbo para indicar tempo ou pessoa é conjugar o verbo. Olha só que legal. Quando você está conjugando o verbo, você está já fazendo a flexão do verbo. O verbo está sofrendo a sua variação. Variação de tempo, né? Presente, passado e futuro. Amadinhos, tudo certo até aí? Está dando para vocês entenderem essa questão do verbo como marcador de tempo? Ele vai marcar o tempo presente, passado e futuro. E nós aqui, nós vamos saber identificar isso aí dentro dos textos, certo? Sabemos agora também que os verbos, eles sofrem variação. Quando ele está sendo conjugado, ele está sofrendo a variação, certo? Quando eu conjugo o verbo, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos e por aí vai, ok? Vamos agora, eu vou ler para vocês agora, amadinhos, um texto. É uma cartinha. Esse texto é uma cartinha. É aquela carta que eu falei para vocês bem no comecinho, que um gatinho vai reclamar que ele está sendo injustiçado. E ele vai reclamar para quem? Ele vai reclamar para o melhor amigo dele, que é um cachorro, certo? Deixa eu ler para vocês. Agora sim, eu leio aqui e vocês
Leiam aí na casa de vocês, para vocês se inteirarem aqui do que a professora está falando nesse texto, do que este texto está falando. Até para a gente poder opinar depois, né? Para a gente poder opinar depois. Então, vamos lá. União, 18 de janeiro de 2021. Amigo Rex, sei que estão me condenando agora. Está certo. Podem me enforcar. Eu matei o passarinho. Não espero que tenham dó. Eu sou apenas um gato. O que eu deveria fazer quando um desses novelinhos, cheios de pena, quase se jogam dentro da minha boca? Está certo. Talvez eu não devesse ter arrastado o passarinho para dentro e o largado em cima do tapete. Pode ser que as manchas não sumam nunca. Então eu acho que eles podem me enforcar mesmo. Podem me espancar antes. Afinal, eu trouxe um ratinho morto para a preciosa casa deles. Ai, que lindo. Mas eu nem sequer o matei. Quando o peguei, amigo, ele já estava morto. Esta avenida é um lago de veneno de rato. Carros velozes disparam para cima e para baixo o tempo todo. E eu não sou o único gato das redondezas. Só sei que o achei. E na hora, eu achei que era uma boa ideia trazê-lo para casa. Não me pergunte por quê. Eu devia estar biruta. Gostaria de dizer aqui que você é o melhor amigo que um gato pode querer. Não sei o que vai acontecer comigo, mas deixo aqui meu abraço saudoso. Seu amigo Mingau. Olha, gente. Então é o seguinte, o gênero textual, carta, é justamente para você conversar, para você contar um fato, para você falar da sua saudade, para você falar das suas esperanças, para você falar das suas expectativas, certo? Então isso aqui é uma carta pessoal, uma carta para as pessoas amigas, para os bichos amigos, tá certo? Como é o caso aqui do Mingau, né? Agora, Matias, Ixi, Maria, passei demais. Agora, Matias, nós vamos exercitar. Nós vamos passar para a análise linguística da língua, né? Análise da língua, análise linguística. Vamos fazer o quê? Vamos exercitar o que a gente está se propondo nesta aula aqui, que é ver o verbo, que é estudar o verbo como marcador de tempo, presente, passado e futuro. Simples assim, certo? O que ele fala aqui para a gente? Observe os verbos grifados no texto e identifique os tempos que eles indicam. Nós vamos indicar o tempo. Quando ele coloca aqui, eu matei. Amados, tem o eu aqui. Quando tem o eu é um pronome pessoal. Eu matei, certo? E tem o verbo matei. Vocês lembram que quando a gente falou que o verbo ele indica a pessoa do discurso? Então, a pessoa do discurso aqui sou eu. Eu aqui que está mandando a carta, né? No caso, o Mingau, que ele diz, eu matei o passarinho, certo? Então, matei. Vamos identificar qual é o tempo de matei aqui, se é presente, se é passado ou se é futuro. Gente, é bem simples, é bem gostoso de estudar, porque é uma coisa leve, não é uma coisa complicada, tá bom? Matei é passado. E vocês observem que esse passado aqui é um passado que não dá ideia de continuidade, é um passado que acabou mesmo ali naquele tempo. Eu matei, ele matou o passarinho, certo? É um passado finalizado. Aí você pergunta, tinha um tempo passado sem ser finalizado? Né? Tem, né? Se ele dissesse assim, eu matava, dava a ideia de continuidade, que ele continua matando, né? Mas vamos lá. Deveria, olha de novo. O que eu deveria, gente, novamente a pessoa do discurso, eu e o verbo deveria. Esse verbo está marcando que tempo? Deveria estar no passado também, não é verdade? Eu deveria estar no passado. Eu deveria ter feito uma coisa que eu não fiz, certo? Está no presente. É bem importante a gente observar também, meus amados, que o verbo ele está variando e ele está indicando a pessoa do discurso, né? Isso é uma dica para a gente quando a gente for ler tanto carta, quando nós formos ler outros gêneros textuais. Sempre o verbo vai me dar um indicativo, vai me dizer a pessoa do discurso, a pessoa, se é o interlocutor, se é a pessoa que está falando. Sempre o verbo é que vai me dar essa dica, vai me dar essa sinalização, vai me dar essa orientação. E podem aqui eu tenho que tempo, gente? Presente, passado ou futuro?
podem aqui eu tenho presente, certo? Tudo bem até aí, meus amados? Então, qual é o nosso objetivo? Está aqui o texto, nós vamos tirar os verbos. Esses verbos que estão aqui grifados, eu vou indicar, eu vou dizer. Eles estão marcando que tempo? Se eles estão marcando o tempo presente, se eles estão marcando o tempo passado, ou se eles estão marcando o tempo futuro. E aqui eu já identifiquei. Olha só. Matei é o primeiro verbo que tem grifado. Matei está marcando o tempo passado. Deveria está marcando o tempo passado. Está marcando o tempo presente. E podem também estar marcando o tempo presente. Agregado a isso aí, eu estou vendo quem? Eu estou vendo a pessoa do discurso. Que é eu matei, eu deveria, não é isso, gente? Está certo e eles podem, né? O podem não tem o eles, mas está subentendido quando ele fala podem, né? O verbo já está me orientando que podem é eles ou elas. Vamos para frente? Olha aqui novamente. Encontre no texto verbos no tempo passado. Aí eu vou dar um segundinho aqui, amados, para vocês, ver se vocês conseguem identificar aí tempo, nesse trecho aqui do texto, tempo passado. Verbos que estejam marcando o tempo passado. Olha só, podem me espancar, eu trouxe um ratinho. Um minutinho, um segundo aí para vocês lerem essa parte e dizer que já eu coloco os que eu encontrei. Aí veja que se os que eu encontrei, está de acordo com o que vocês encontraram, tá bom? Vamos lá, um segundo. Tudo bem, amados? Vamos lá. Passou para os dois. Encontre o texto nos verbos no tempo passado. Ó, eu encontrei matei, estava, achei, devia, gostaria. Amadinhos, se eu perguntasse a vocês, gente, qual é a pessoa do discurso para o verbo matei? O verbo matei está no passado, né? Foi um fato que foi uma ação já ocorrida, já aconteceu, já matei, certo? Agora, se eu quisesse, por exemplo, pudesse esticar um pouquinho mais esse conhecimento, eu iria perguntar para vocês, meus amados, qual é a pessoa aí que ele está indicando? Qual a pessoa que este verbo matei está sinalizando para mim? Eu posso colocar nós matei? E outra coisa, amadinhos, as pessoas do discurso. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Essas são as pessoas do discurso, certo? Quando coloco o verbo matei, né? Quais dessas pessoas eu posso empregar? O verbo vai sinalizar, o verbo aqui no passado vai sinalizar, eu posso puxar qual dessas pessoas? Eu posso puxar o eu, não posso? Eu matei, é isso? Eu estava, eu achei, eu devia, eu gostaria, certo? Todos aqui escolheram, pegaram o eu, né? A pessoa do discurso aqui sou o eu matei, eu estava, eu achei, eu devia, eu gostaria, tudo bem? Vamos aqui para a próxima questão. O que é que ele pede aqui para a gente? Ele fala assim, ó, agora encontre no texto verbos no tempo presente, certo? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho podem, trouxe, disparam, sou, sei, pode e deixo. Olha o tanto de verbo que eu encontrei aqui, amadinhos, no tempo presente aqui dentro desse texto. E olha só como é importante isso. Por quê? Porque o verbo aqui vai me situar no espaço temporal do texto. Quando foi que ele matou? Quando foi que o gatinho matou? Quando foi que o mingau matou o passarinho? Foi agora? Ou ele está planejando matar o passarinho? Não. O texto me diz, através do verbo, que esse fato já aconteceu, que ele já matou o passarinho, certo? Quando ele coloca eu matei, né? Já acabou, já finalizou, já matou o pássaro, já matei o passarinho, certo? E o trouxe. Quais das pessoas do discurso eu posso colocar aqui para esse verbo? Trouxe. E trouxe, qual é o marcador temporal? O trouxe está em que tempo verbal? O trouxe, olha, a própria questão já diz, ele está no tempo presente. Eu trouxe, certo? Disparam, sou, sei, pode e deixo. Tudo bem, meus amados? Escreva os verbos das frases no tempo presente. Eu devia estar biruta.
Eu achei que era boa ideia. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, né? Ele quer o quê? Tem um verbo aqui. Qual é o verbo aqui? Eu devia estar biruta. Vamos pegar um verbo, devia, né? Eu devia. Gente, eu devia estar no presente, no passado ou no futuro. O que é que vocês acham? Eu devia estar no passado, né? Eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. É uma coisa que já passou, eu não fiz. Eu devia ter feito, não é verdade? Então aqui, o que a questão está mandando? Qual é o comando da questão? O que a questão diz para eu fazer? Ela diz o seguinte, amadinhos do 4º ano, escreva os verbos das frases no tempo presente. Eu devia estar biruta. Então vou colocar no tempo presente, olha só, amados. Ai, gente, vem sempre o outro, ó. Eu devo estar biruta. Eu devo, tu deves, ele deve, nós devemos e por aí vai. Isso no tempo presente. Observe uma coisa, amado. Olha só a pessoa do discurso aí, né? Quando diz assim, na variação do verbo, quando o verbo está variando, ele vai chamar uma pessoa do discurso, que são aquelas pessoas que eu falei para vocês. Então aqui devia, ele chamou quem? Chamou o eu. Eu devia estar biruta, né? Agora eu vou colocar no presente, eu devo estar biruta. Tudo bem, amados, até aí? Vamos para o segundo? Eu achei que era boa ideia. Eu achei, gente, passado. Já achei, passado. Eu achei que era boa ideia. Colocar isso aqui no presente. Tente aí um minutinho, como é que fica? No momento presente, eu acho que é uma boa ideia. Novamente aqui eu tenho a pessoa do discurso eu. Eu acho. Como que eu sei que é eu? Por conta do verbo, amados. Eu não posso dizer nós acha. Nós acha, fica estranho, né? Fica estranho. Então, na norma culta, eu digo eu acho. Tudo bem? Eu acho que é uma boa ideia. Tudo certo até aqui, meus amados? Tem mais? Olha que legal isso aqui. Reescreva o trecho abaixo no tempo futuro. Ele me deu um trechinho aqui, eu vou escrever como? Eu vou pegar todos os verbos que tem nesse trecho e colocar no tempo futuro. E o verbo está em que tempo? Está no passado, certo? Olha só. Foi um prazer muito grande receber sua cartinha. Me deixou envaidecida. Olha, gente, quando ele fala foi, já passou. Vocês concordam comigo que já passou? Foi um prazer muito grande receber sua caixinha. Me deixou envaidecida, ok, meus amados? Vamos fazer o que ele está mandando aqui? Olha, o comando diz assim, reescreva o trecho abaixo no tempo futuro. Vou fazer isso, olha só. Foi, será. Ela ainda não recebeu a caixinha, né? Se é no futuro... Não recebeu a caixinha ainda, no futuro vai receber a caixinha. Aí o que ela fala? Será um prazer muito grande receber sua caixinha, me deixará envaidecida. Será um prazer muito grande receber sua caixinha, me deixará envaidecida. Gente, ela não está envaidecida ainda. Por quê? Porque ela vai ficar envaidecida no futuro. Certo? Porque ela não recebeu a caixinha ainda, eu estou colocando o verbo no futuro, quando acontecer. Tudo bem, meus amados? Eu li a caixinha para vocês, gente, não lembro agora, vamos lá. Teresina, 20 de junho de 2021. Querida amiga, vocês têm uma amiga aí, querida, aquela amiga do recreio, que você no recreio o tempo todo com ela, quando vai embora, fica esperando o pai chegar ou a mãe chegar perto dela. Então é mais ou menos essas meninas aqui, tá bom? A Matilda e a amiga dela. Olha só, querida amiga, foi um prazer muito grande receber sua caixinha. Pequena, mas tão afetuosa que me deixou envaidecida. Aqui em casa estamos todos bem, já esperando ansiosos, olha só gente, esperando ansiosos pelo Natal, para que exale o clima de amor e esperança. Agradeço muito o livro que me mandou. Gostei de recebê-lo e principalmente de suas palavras carinhosas na primeira página. Me fez crer que nossa amizade vai sempre perdurar. Abraço da sua amiga Matilda. Amadinhos, só ressaltando aqui, eu tenho toda a estrutura aqui da carta, né? Vocês estão vendo aqui, eu tenho o local, eu tenho o remetente, eu tenho o destinatário e eu tenho o corpo da carta, que é a mensagem que a carta está passando, ok? Mas vamos lá.
Eu já coloquei aqui no tempo futuro, né? O trecho que ele pediu estava no passado e eu coloquei no futuro, certo? Reescreva o trecho no tempo passado, como se a menina falasse de um tempo habitual. Olha só, gente. Aqui eu tenho um verbo no passado que me dá a ideia de continuidade, de um tempo habitual, falasse de um tempo habitual. O que é aqui, ó? Agradeço muito o livro que me mandou. Gostei de recebê-lo e principalmente de suas palavras carinhosas na primeira página. Me fez crer que a nossa amizade vai sempre perdurar. Meus amados, ele quer que eu coloque esse trecho aí como se falasse um tempo habitual. Habitual, nós temos aqui um passado, certo? Nós temos aqui um tipo de passado. Olha só, agradecia muito pelo livro que me mandava. Gostava de recebê-lo e principalmente de suas palavras carinhosas na primeira página. Me fazia crer que nossa amizade ia sempre perdurar. Então aqui eu tenho agradecia, mandava, gostava, ia e fazia, certo? Eu tenho aqui meio que um passado, gente, um passado imperfeito, que me dá a ideia de continuidade, me dá a ideia de habitualidade, que as coisas ainda estão no passado, mas que continuam. Essa ideia me dá aqui, certo? Outro aqui, olha, outra caixinha aqui, Roberta, Teresina 30, do 6 de 21. Roberta, estou morando novamente aqui em Teresina. Passeando pelas ruas, pude ver o quanto as coisas mudaram em mim e na cidade. Gostaria muito de reencontrar os velhos amigos. Soube que sua irmã agora mora fora. Eu brinquei muito com ela no Parque Tararé. Pratiquei diversos esportes, nadei, joguei capoeira, entre tantos outros. Penso que podemos ser amigos também. Se quiser, me liga. Beijo, Carlos. E o que é que o comando? Nós temos aí a caixinha, né, gente? Da Roberto Carlos, mandando para a Roberta e tal. Conversando aqui, falando contando um pouco da vida dele, e convidando ao mesmo tempo que ele convida ela para ser amigo, né? Se ela quiser, tá? Então, vamos ver aqui o comando da 7ª questão. Os verbos grifados do texto estão em que tempo? Aí eu tenho o verbo estou, tenho o verbo mora, tenho o verbo pensa e podemos. Estes são os verbos que estão grifados aqui no texto. E qual é a questão? É para eu dizer se esses verbos estão em que tempo, estão marcando que tempo. Esses verbos aí estão marcando o tempo presente. Eu estou, mora, penso, podemos. Tudo certo, meus amados? Até aí tudo ok? Vamos lá, a 2ª questão, a 8ª questão. Coloque as frases no tempo futuro. Gente, eu vou sair daqui agora do presente e vou para o futuro. Olha só, estou morando em Teresina. Estou morando em Teresina e a outra é pratiquei diversos esportes. Pratiquei no tempo passado e estou no tempo presente. Como é que fica? Ele quer que a gente coloque no tempo futuro. Estarei morando em Teresina. Estarei, gente, no futuro, não moro ainda. Estarei morando em Teresina daqui a uns 2 anos, enfim. Pratiquei diversos esportes. Praticarei diversos esportes. Futuro, né, gente? Praticarei diversos esportes. Olha só, Ana Gabi. Oi, Ana Gabi, estou agora em Campo Maior. Trouxe meu pet, sabe que não vivo sem ele. Outro dia, passeando pelo centro, vi uma loja veterinária com os dizeres, banho e tosa, aqui seu cão sai um gato. Não pude deixar de pensar sobre uma conversa que tivemos e comecei a sorrir sozinha. Amiga, estou bem e espero que você também esteja. Só a saudade que é grande de vocês, de todos vocês. Beijos, Karen. E aqui eu vou passar rapidinho, gente, passar o trecho para o tempo futuro. Banho e tosa. Aqui seu cão sai um gato. Como é que fica? Aqui seu cão vai sair um gato. E o outro aqui. Aqui seu cão sairá um gato. Tudo bem? Amados, o que foi que nós estudamos agora? Nós vimos leitura, um pouquinho de interpretação e vimos verbos como marcador de tempo. Agora eu vou dar um tempinho para vocês irem ao banheiro, tomar um café, um lanchinho e daqui a pouco a gente volta, tá certo? Não saiam daí, tá, gente? Tem muita coisa legal pra gente ver ainda, tá? Beijo no coração de vocês.